E galera, isso é tudo que você tem que saber sobre a nona versão do Rage, o motor gráfico que está sendo construído no GTA 6. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez. E galera, para você poder fazer o seu jogo, você vai precisar de um motor gráfico, onde basicamente vai servir de ferramenta para você criar os seus jogos e servir como uma espécie de pano de fundo para a construção do seu novo universo. E nos jogos mais icônicos da Rockstar Games, como Bully, GTA San Andreas, Vice City e GTA 3, a Rockstar Games utilizava um motor gráfico chamado Renderware, que ficou muito conhecido na comunidade por esses jogos. Só que devido a algumas limitações dele, a Rockstar praticamente teve que recriar o motor gráfico do zero, adicionando diversas funcionalidades que fizeram com que jogos como GTA San Andreas fossem possíveis de ser criados. Porém, após a aquisição da Criterion Games, que era a dona desse motor gráfico pela Electronic Arts, a Rockstar Games resolveu deixar um pouco ele de canto e focar os seus esforços em criar o seu próprio motor gráfico. Segundo o depoimento de alguns ex-funcionários da empresa, a ideia veio após os irmãos Hauser assistirem uma partida de tênis, e depois de alguns meses trancados dentro do estúdio, iniciou a produção desse novo projeto, e o primeiro jogo lançado com ele foi nada mais nada menos do que o game Table Tennis, em 2006. E na época eles nem sabiam que esse joguinho de tênis ia elevar o nível de qualidade dos seus jogos para um outro patamar, se tornando um dos motores gráficos mais completos da indústria dos games. Mas aí, vocês estão curiosos para entender um pouco mais sobre essa história e saber as novidades do Rage agora pro GTA 6? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando tudinho para vocês. Mas antes, não vacila, já chega deixando o like, um pesado para fortalecer, e inscreva-se no nosso canal que é de graça, e ative o sininho com todas as notificações para não perder nossos novos vídeos de GTA 6 e muito mais. E bom, rapaziada, após o grande sucesso do lançamento do motor gráfico da Rockstar Games, o Rage, Rockstar Advanced Game Engine, a evolução do projeto não parou de rolar. Desde lá foram lançados cerca de 4 jogos com esse mesmo motor gráfico e que vem sendo aprimorado cada vez mais pela Rockstar Games. Os títulos seriam o Red Dead Redemption, GTA 4, GTA 5 e o Red Dead Redemption 2, onde, se vocês forem analisar, basicamente é o mesmo motor gráfico de lá pra cá. Agora, a evolução das suas ferramentas e qualidade vem se aprimorando a cada título que passa, tendo eles praticamente atingido a perfeição no seu último grande título, que foi o Red Dead Redemption 2, onde o game possui um universo brilhante e ultra realista, onde muitas vezes você até esquece que tá jogando um game e muitas vezes parece que tá controlando um filme. Sem mencionar as diversas ferramentas e atividades que estão disponíveis no jogo, né, rapaziada? É algo muito impressionante o nível de realidade que a Rockstar Games conseguiu atingir nesse título. E a pergunta que fica é, como a Rockstar Games vai conseguir superar isso agora no GTA 6? É óbvio que é com muita dedicação, trabalho e muita pesquisa, tá, rapaziada? E que foram compilados, né, no documento. Eu consegui extrair algumas informações bem interessantes e atualizações que vão estar chegando agora nessa nona versão do motor gráfico Rage, que está sendo utilizado para desenvolver o GTA 6. Um dos sistemas mais conhecidos do Rage, que foi adquirido recentemente pela Rockstar Games, é o sistema de Ragdoll Euphoria, que traz uma realidade máxima aos movimentos e reações dos NPCs do jogo, onde basicamente eles ficam parecendo um boneco de pano, né? E esse sistema foi introduzido lá no GTA 4, o que causou estranheza em boa parte dos usuários, mas que no final das contas trouxe uma dinâmica muito interessante pro jogo, trazendo algumas situações que antes não eram possíveis, como por exemplo você chocar o carro numa parede e sair voando pelo para-brisa. E esse sistema com certeza foi aprimorado agora no GTA 6. Em algumas imagens dos vazamentos, é possível ver como a mobilidade dos personagens foram aprimoradas, levando ainda em consideração que cada animação é diferenciada, conforme o local que o personagem é atingido, ou até mesmo a maneira que isso acontece. O nível de realismo dessa ferramenta no GTA 6 está tão elevado que basicamente cada tipo de arma que você atinge os NPCs vai ter uma reação diferente para cada uma delas, além também dos personagens terem reações diferentes a cada parte do corpo que é atingida. Outros recursos que também vão estar disponíveis no jogo é o sistema de iluminação Skybox presente no Red Dead Redemption 2, que é o sistema de nuvens volumétricas. E uma das cenas em que a Lucia troca bala com a polícia é possível ver também uma forte neblina, uma espécie de nevoeiro. Não que não tivesse neblina lá no GTA 5, mas agora no GTA 6, rapaziada, o nível de densidade dessa neblina tá muito mais elevado, tanto que praticamente você não consegue ver nada a alguns metros à frente. Imagina só você dirigindo de noite em lugares mais inóspitos, com esse nível de neblina na estrada, mano. Basicamente vai rolar vários sustos aí, e é o cenário perfeito pra Rockstar Games esconder alguns mistérios. E galera, tá sendo introduzido também nessa nova versão do motor gráfico Rage uma espécie de sistema de eventos aleatórios, onde cada evento do mundo possui um certo número de regras que o jogador precisa cumprir para
para que esse evento seja acionado. Inclusive, na programação do jogo foi possível identificar algumas tags que caracterizam essas missões, onde Not Passing seria para eventos que não possuem o número suficiente de condições atendidas pelo personagem, e Passing quando todas as condições são atendidas. O que é algo semelhante que acontece em alguns dos eventos do GTA V, como por exemplo o do UFO lá, que você precisa completar 100% do modo história e às 3 da manhã de um dia chuvoso para conseguir avistar ele. É basicamente a mesma lógica que vai estar sendo utilizada aqui no GTA VI, porém com um nível de complexidade um pouco maior. Então, rapaziada, pelo visto a gente vai ter que jogar bastante o jogo para conseguir completar todos os eventos aleatórios. Outro recurso diferenciado que faz parte da engine do GTA VI é a roda de armas, onde ela vai estar sofrendo algumas alterações e meio que uma mistura do que a gente encontra lá no GTA V e no Red Dead Redemption 2. Lembrando que agora o GTA VI vai ser um game focado mais em mecânicas RPG, onde cada item que você possui tem uma funcionalidade e você não pode carregar tudo o que você quiser como era no GTA V. E a roda de armas agora vai ser dividida em 3 seções: armas, equipamentos e consumíveis, que é até parecida com a roda de armas do Red Dead Redemption 2, onde você possuía as armas, os itens e os itens do seu cavalo. E pelo visto agora o nosso personagem vai ter a habilidade de segurar uma arma diferente em cada mão. Em alguns títulos anteriores você podia até segurar 2 armas, mas do mesmo modelo. Agora não, no GTA VI você vai poder utilizar uma de cada, o que vai trazer uma dinâmica muito interessante para o jogo. Além disso, vamos possuir também uma espécie de inventário de itens rápidos que fica ao lado inferior esquerdo. E esse inventário vai ser utilizado para consumir itens como medkit, pílulas, cigarros, bebidas e até alimentos. E é óbvio que a quantidade de armas que você vai carregar também vai ser limitada, né? Você vai poder carregar até um número grande de armas, mas não infinitas como era lá no GTA V. Sobre o medkit, um dos indícios que aponta isso é um dos vídeos do vazamento, que mostra basicamente o Jason sendo alvejado por um inimigo. E quando ele tá com um nível de saúde um pouco baixo, aparece uma dica do lado superior esquerdo na tela, dizendo que você tá ferido e que a sua saúde irá se regenerar lentamente, e dando inclusive a opção de você abrir a roda de armas e utilizar um item de recuperação para abastecer a sua saúde mais rapidamente. E ó, se vocês estão curiosos para saber como vai funcionar as armas do jogo e o novo sistema de combate, comenta bastante aqui embaixo que eu faço um vídeo especialmente para falar sobre esse assunto. Lembrando que tem outros vídeos que eu já trouxe aqui no canal que mostram um pouco mais do combate do GTA VI e detalhes especiais que vão estar rolando no game. Se você não conferiu ainda, clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o linkão na descrição. E galera, a nona versão do Rage também vai estar recebendo uma série de novas mecânicas, sistemas de jogo e novos recursos que não estavam disponíveis lá no GTA V. Alguns deles estão sendo sim reaproveitados do Red Dead Redemption 2, enquanto outros são totalmente inéditos e estão sendo criados exclusivamente para o GTA VI. Lembrando que as mecânicas que eu vou mencionar aqui não representam todas as do jogo, né? É bem provável que muitas outras mecânicas vão estar disponíveis e a gente não chegou a ter acesso. E se você achar aí alguma mecânica que eu não mencionei, é só comentar aqui que no próximo vídeo eu adiciono essa informação para vocês. E alguma das novas mecânicas que vão estar disponíveis no motor Rage 9 é a possibilidade de você caminhar enquanto tá protegido. Ali numa troca de bala, você consegue se proteger atrás de um muro ou atrás de um veículo e caminhar com a sua arma na mão enquanto você tá agachado ali protegido, que é algo muito bacana que não estava disponível bem ali no GTA V, né? Você só ficava passeando de um spot pro outro, mas você não conseguia caminhar enquanto dá o cover. Outro recurso interessante é a possibilidade de deitar e inclusive realizar disparos enquanto tá deitado, que é uma nova ferramenta que tá chegando agora pro GTA VI. Além disso, você vai poder também se rastejar deitado, né? Caminhar, o que vai auxiliar bastante no modo de combate mais stealth, ou até mesmo naquelas missões em que você não pode fazer muito barulho e precisa dar o seu jeito para se locomover. E bom, como vocês já sabem, a forte temática do modo história do GTA VI vai ser focado no casal Bonnie e Clyde, que era um casal de criminosos bem conhecido lá dos Estados Unidos. E bom, como o foco desse jogo pelo visto vão ser os roubos, um novo recurso vai estar disponível também para o Jason e a Lucia, que é uma espécie de mochila para roubos. Em um dos vídeos vazados era possível ver o Jason numa espécie de porto abrindo um container, e quando ele chega lá dentro aparecem duas opções para ele. Uma delas é recolher o ouro e a outra é recolher os pacotes de dinheiro. E assim que ele realiza essas ações, ele coloca ali o produto dos furtos dentro da mochila, que é mais um daqueles recursos estilo RPG que eu já falei para vocês. Então provavelmente para realizar essa ação você vai precisar ter essa mochila de roubo. E é bem possível até que cada tipo de mochila, né, cada tamanho dela, limite o quanto que você pode carregar, trazendo ainda mais fidelidade ao realismo dentro do jogo. Além disso, no game você também vai ter a capacidade de largar ou pegar a sua arma do chão, o que antes só acontecia quando a sua bala acabava, né, você podia dropar a arma. Agora não, você pode inclusive dar uma arma pro seu parceiro ainda carregada. Além disso, no jogo, ao ser abatido, se você possuir um item de renascimento, você vai conseguir se automedicar e sobreviver. Algo meio parecido com o que rola lá no Red Dead Redemption 2, que você tem um medicamento para ressuscitar o seu cavalo. Pois é, esse tipo de medkit também vai estar disponível no GTA VI. E não é só isso não, o jogo possui diversas ferramentas avançadas que permitem com que você troque a arma de ombro durante um combate, lutar durante brigas, sistema de comunicação entre amigos e companheiros de grupo, um modo de cover mais realista,
câmera, a possibilidade de você atirar da janela dos veículos, que era algo meio parecido com o que rolava lá no GTA San Andreas, quando você ativava o código de Free Aim. O sistema de olho de águia também do Red Dead Redemption 2 vai estar disponível no jogo, agora indicando os objetos de interesse na hora de um roubo. Não se sabe exatamente se essa ferramenta vai estar disponível apenas pro Jason ou pra Lúcia também, já que no caso, os dois são ali um casal de criminosos. Porém, nos gameplays a única vez que essa ferramenta aparece é sendo utilizada com Jason em uma loja de penhores. Além disso, o recurso de sistema muscular vai estar de volta também no game. Quem sentir a falta de ir pra academia e deixar o seu personagem boladão, vai ser possível no GTA 6. Isso é algo que não é 100% confirmado, né, rapaziada? Pode ser que isso mude até a versão final do game, mas vale lembrar que durante alguns vídeos vazados lá em setembro de 2022, era possível ver que a estrutura do corpo dos personagens alterava conforme algumas cenas. Em um dos vídeos era possível ver o Jason na piscina do hotel com o Wyman e um outro personagem, e ele parecia muito mais musculoso e em forma do que na outra filmagem em que ele aparece com a Lúcia saindo do motel, ou então daquele outro vídeo que eles aparecem lá na boate. Nesses vídeos em específico, o Jason tinha um corpo muito mais magro e os seus músculos não pareciam tanto quanto em outras cenas. Sem mencionar que na programação do jogo foi descoberto um evento chamado Multi-Gym, que faz referência aí, né, à academia, malhação e tudo mais. Além disso, vai ter a opção também de carregar corpos de um lado para o outro, ou até mesmo carregar os seus companheiros. Pode ser que essa ferramenta também seja muito útil durante o modo história, caso você tenha que raptar uma pessoa. E não é só pessoas que você vai poder carregar por aí não, tá? É possível também carregar latas de cerveja, caixas de peça de carro, chapéus, entre diversos outros itens. E algum dos novos sistemas de jogo inédito que vão estar presentes agora no GTA 6 vai ser um novo sistema de lavagem de dinheiro. E um dos gameplays vazados, mais especificamente do roubo à loja de waffles do Hank, é possível ver um ícone que aparece ali no minimapa, que representaria um lava rápido que fica ao lado. E o ícone dele é justamente uma máquina de lavar com um cifrão no meio, que seria ali o ícone mundial da lavagem de dinheiro. O que sugere que essa propriedade pode ser comprada com essa finalidade, e que provavelmente haverão diversas outras que a gente pode comprar para lavar o dinheiro dentro do game. Também no jogo haverá um sistema de descoberta de veículos semelhante que rola lá no Forza, The Crew, entre outros jogos. Em um dos vídeos é possível ver que o Jason pilota um Ameibatsu Sanches, que é aquela moto clássica lá off-road do jogo, né? Tem desde os jogos mais antigos. E bom, no canto inferior diz que o jogador encontrou uma nova pintura para ela, o que indica que a gente vai poder explorar o mapa do jogo e descobrir personalizações exclusivas para os veículos, ou até mesmo achar alguns veículos abandonados por aí. Algumas programações e eventos até sugerem campeonatos de personalização e de mecânica de veículos. Então já pensou você poder encontrar um veículo ali no meio do nada, totalmente acabado, e de pouquinho em pouquinho você encontrando as peças e deixando ele boladão, podendo até mesmo dar uma de mecânico dentro do jogo? Seria muito da hora, né, rapaziada? Além disso, alguns recursos atrelados à Lúcia podem revelar que na verdade ela é uma hacker, rapaziada. Uma das ferramentas encontrada com ela é um Tracker Hammer, que é uma espécie de localizador, além também de um Immobilizer Bypass, que seria uma ferramenta utilizada para destrancar e roubar carros, né, principalmente os carros mais modernos. Além disso, também na lista é possível encontrar um pendrive, né, um SUB Driver, e também um Auto Dialer, que seria uma ferramenta utilizada para fazer ligações secretas, ou até mesmo para interceptar alguns números e realizar golpes com eles. Além disso, no passado recente, o Tom Henderson chegou a comentar a respeito da Lúcia e que ela poderia ser uma hacker. E pelo visto, rapaziada, essa história faz bastante sentido. E pelo visto, a Lúcia vai ter diversas ferramentas interessantes aí pra gente explorar. E bom, além de missões relacionadas ao relacionamento dos protagonistas, que eu já comentei aqui no canal, você vai também poder dar ordens durante alguma das missões. Mais especificamente lá no vídeo do Hank Waffles, onde eles estão roubando lá a loja de waffles, é possível ver que o Jason e a Lúcia se comunicam durante a abordagem. O que indica que quem estiver jogando o game, se você estiver jogando sozinho, você vai poder dar ordens ali e meio que comandar a ação que vai estar sendo realizada. Você inclusive pode dar avisos incentivando o seu parceiro a se render e a te seguir. O jogo vai ter também um sistema de testemunhas e reconhecimento facial. Em um dos vídeos é possível ver que a polícia vai conseguir ter uma descrição completa tanto de você quanto do veículo que você está utilizando. Então se você acabar sendo pego pela polícia, já era, você vai estar fichado. Qualquer outro veículo que você roubar, você vai acabar sendo descoberto. Agora, se você conseguir fugir antes da polícia te ver, você vai conseguir estar abaixo do radar, eles não vão fazer esse reconhecimento, possibilitando até que você se disfarce para poder esconder algumas características suas, ou até mudar sua expressão corporal, ficar mais forte, ou fingir ser um idoso ou algo do tipo, para poder se esconder por aí. E o sistema de testemunha do game vai funcionar meio que parecido com o que rola lá no Red Dead Redemption 2, porém com alguns lances diferentes. Na gameplay que foi vazada, o visual do layout do game ainda não tá na sua versão final, então pode ser que isso seja alterado até a sua versão final. Porém, é possível ver que alguns personagens ficam com uma bolinha laranja em cima da cabeça. Esse ícone pode indicar que aquela pessoa ali tá prestes a te testemunhar ou te dedurar de alguma forma. Inclusive, conforme o gameplay vai rolando, essa identificação vai variando. Por exemplo, quando a Lúcia sai da lanchonete, o ícone imediatamente começa a piscar,
e após ela se aproximar do carro da polícia, o ícone fica vermelho, e a personagem que tá com essa identificação em cima da cabeça, ela ainda olha pra Lúcia antes de começar a fugir. Então dá pra ver que os NPCs praticamente têm vida própria, eles podem gravar suas características e te dedurar pra polícia. O Jason e a Lúcia vão poder compartilhar itens entre si, como por exemplo, quando o Jason tá roubando um dos containers, alguns dos itens ele guarda no seu inventário pessoal e os outros ele deixa no inventário compartilhado com a Lúcia. E alguns dos itens que você vai poder compartilhar serão armas que você já possui, alimentos, munições que não são para suas armas, munição que são para propriedades de armas de ambos, ferramentas como por exemplo o bypass do sinalizador, o discador automático, medicamentos, alimentos, entre outros recursos. Além disso, o game vai possuir um sistema de travamento e destravamento de portas, então para acessar alguns lugares você vai ter que conseguir abrir a porta de alguma forma, ou arrombando com uma chave micha ou algo do tipo. E um dos vídeos que mostra isso é justamente que o Jason tá em uma das quebradas inimigas lá do jogo, do grupo Sun for Sun Hood, onde ele tá na frente de um caminhão vermelho. É possível ver que tem uma porta de garagem atrás dele, no qual o texto de depuração indica que a porta tá fechada, assim como a porta da garagem. Já do lado é possível ver também um portão que o texto de depuração diz que tá aberto, então praticamente todas as portas do jogo tendem a ser acessíveis e podem estar trancadas ou não. O sistema de inteligência artificial dos NPCs também foi aprimorado, tendo aprimorações na IA dos inimigos, comportamento aprimorado dos NPCs, IE do parceiro e reação dos jogadores aprimoradas. Então você vai trocar bala com a polícia, eles vão ajustar onde ele estiver escondido ali a altura para posicionar a arma dele. Também quando ele estiver recarregando ele vai se esconder, tomar cuidado na ação, proteger a cabeça, e o seu personagem também vai poder tomar esses cuidados durante um combate, inclusive de se movimentar de um lado para o outro para diminuir as chances de você ser alvejado. Além disso, no GTA 6 é possível ver grupos de pessoas interagindo, né? Até mesmo caminhando na rua, conversando, algo que no GTA 5 não acontecia tanto. Nos outros títulos da franquia GTA, você pode até ver NPCs falando no telefone, fumando, andando pela rua, porém geralmente eles estão sozinhos. Agora no GTA 6 é possível até ver em uma das cenas em que a Lúcia caminha pelo calçadão, em que outros personagens estão ali juntos, né? Em grupos de 3, 4 pessoas, interagindo e fazendo as mesmas atividades, o que traz muito mais realidade pro jogo. Agora você vai poder também se entregar pra polícia durante um assalto, comprar chicletes em máquinas espalhadas pelo jogo, a roupa dos seus personagens também vão ficando sujas e gastas durante o tempo, haverá também sistema capilar e de pelos faciais, igual tem lá no Red Dead Redemption 2, inclusive em algumas cenas é possível ver o cabelo da Lúcia de uma forma, depois de outra, o Jason também, em momentos ele aparece com barba, sem, com o formato do rosto um pouco diferente, então dá pra ver que o cabelo e a barba pode crescer durante o tempo no modo história do game. O jogo vai ter também um novo sistema policial que indica quanto tempo a polícia demora pra chegar até você. Então assim que a polícia é acionada, ela não vai aparecer ali do nada de paraquedas no final do mundo, ela vai levar um tempo pra poder chegar até você. Provavelmente se você estiver perto de alguma delegacia ou de alguma viatura específica, eles devem chegar mais rápido. Porém, se você estiver num lado extremo do mapa, com certeza esse tempo deve ser bem maior, te dando aí a possibilidade de você fugir ou esperar a polícia e seguir o combate. O jogo também vai ter um sistema de câmeras, que vai ser um empecilho na vida dos players. Com certeza aí você não vai fazer um roubo ali sem perceber se tem uma câmera ou outra que pode pegar você no pulo. Vai ter também um sistema que te permite conter outros NPCs, inclusive utilizando aqueles enforca-gatos na mão ou coisa do tipo. Além de roubar os veículos, você também pode fazer saques neles, né? Então você não precisa abrir o veículo e levar ele para casa. Você pode apenas abri-lo e procurar algo de interesse dentro dele e deixar o que sobrou lá. E o jogo vai ter um sistema avançado de roubos de carro, tá? Lembra que eu falei para vocês que a Lúcia vai ser uma espécie de hacker e que uma das suas ferramentas seria um imobilizador bypass? Pois é, rapaziada, essa ferramenta ela é utilizada especificamente para carros de luxo que possuem um sistema de segurança mais rebuscado. Então quando você encontrar lá um carro boladão, mais moderno, você vai precisar dessa ferramenta para conseguir abrir ele. Agora, se for um carro mais antigo, né, que não tiver um sistema eletrônico ou algo do tipo, você vai utilizar uma outra ferramenta conhecida como Slim Jim, que basicamente ela vai forçar a tranca da porta do carro e você consegue ter acesso a ele facilmente. Então, pelo visto, para roubar um carro no GTA 6, rapaziada, vai ser muito mais complexo, né? Não é só chegar ali na porta do carro, apertar triângulo e esperar a animação acontecer. Você de fato vai precisar ter uma ferramenta específica para conseguir abrir cada tipo de carro, a não ser que você encontre um carro destravado ali no meio da rua. Aí é outra história, mas eu acho que isso aí vai ser muito difícil de acontecer, tá, rapaziada? O que vai trazer um nível de realidade muito maior pro jogo, se assemelhando aos sistemas de RPG, como eu já mencionei aqui. E ó, o lance vai estar tão difícil que até referências ali na programação de que os personagens não conseguiram roubar o carro, tá? Então não é só ter a ferramenta, você também tem que saber usar e tem que dar tudo certo. Mas no final das contas, você pode ter todos os recursos ali à mão, saber o que você tá fazendo e não conseguir roubar o carro, rapaziada. Com certeza isso aí deve ser muito frustrante. E bom, como eu já mostrei aqui no canal, os veículos do GTA 6 vão ser os mais realistas de toda a franquia. Se você não conferiu ainda meu vídeo mostrando todos esses detalhes, é só clicar nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o link aí na descrição, que o vídeo tá muito completo pra
vocês, assim como esse aqui. Mas não é só isso não, tá, rapaziada? Além do interior do carro totalmente detalhado e interativo, os danos dos veículos também foram muito mais aprimorados. Em um dos vídeos é possível ver a Lúcia dirigindo um carro na rodovia, e quando ele bate, rapaziada, a cena é bem impactante. Tem muito mais peças voando do carro, como o paralama dianteiro, o capô se separa e dobra de uma forma mais realista. Também é possível ver algumas partículas de faísca e vidros sendo impactados durante a batida. E ao pressionar o D-pad esquerdo, é possível acessar um menu de controle do veículo, diretamente nas opções rápidas. Então você vai poder, quem sabe, ali ligar a lanterna do carro, dar seta ou mexer em alguns outros recursos a partir desse mini menu, que é algo bem parecido com o que acontece lá no GTA Online. E agora você também vai escolher onde você quer sentar dentro do carro, né? Se você estiver sozinho, você ainda assim pode entrar no banco do passageiro. Inclusive, em algum dos vídeos é possível ver a Lúcia utilizando essa ferramenta, que é quando ela justamente está apontando uma arma para trás ali em terceira pessoa. Então você vai poder entrar sozinho no carro e ficar no banco do passageiro. É, rapaziada, vocês estão vendo aí, no Rage 9 tem recurso que não acaba mais. Mas a pergunta que não quer calar: qual o estágio de desenvolvimento que tá o GTA 6? E galera, provavelmente o GTA 6 está na fase de polimento e depuração. E alguns dos vídeos vazados podem comprovar isso. Nos clipes gravados entre o dia 12 e 13 de setembro de 2022, que é possível ver a data, né, no título dos vídeos, dá pra conferir a tag dos vídeos em algum dos nomes de execução, como por exemplo, Game Underline Win64 Underline Bank Release. Já em outros clipes é possível ver que o vídeo tá rodando com o nome de Game Underline Win64 Underline Beta, e o outro rodando como Game Underline Win64 Underline Debug. Ou seja, os vídeos possuem versões do game em diferentes etapas do desenvolvimento. Bank Release, pra quem não tá ligado, seria uma versão de depuração que possui os recursos completos do jogo. Já na beta, eles vão adicionar todas as funcionalidades extras, visando completar o que falta dentro do game. Ou seja, na versão Bank Release, essencialmente o jogo tem todas as funcionalidades de interface de usuários completas e os principais recursos de jogos já estão disponíveis para serem jogados, porém ainda faltam alguns recursos. Já no conteúdo completo significa que todo o conteúdo do jogo já está disponível para ser reproduzido, porém visualmente o game ainda precisa ser refinado e possui muitos bugs. E quando o game atinge esse nível de conteúdo completo, a equipe de desenvolvimento inicia a fase de polimento, que pode levar a tempos diferentes conforme o tamanho do projeto. E é exatamente nessa fase que se encontra o GTA 6. Baseado nas gameplays que foram encontradas, inclusive nessas linhas de comando que mostram que o game já tá ali numa fase beta, ou até mesmo numa fase de debug, mostra que o game realmente já tá recebendo o refino final, que ele tá sendo apenas complementado e recebendo uma fase de acabamento para ser finalizado e entregue ao público. Agora, quanto tempo vai levar essa fase aí de polimento? Bom, rapaziada, comparando com outros jogos grandes da indústria, como foi, por exemplo, o caso do Final Fantasy XVI, ele chegou no estágio de conteúdo completo em junho de 2022, e a equipe estava focada no polimento e depuração do game, que só ficou pronta no dia 22 de junho de 2023, um ano depois. E bom, a gente tá falando de um jogo muito mais simples do que o GTA 6, então se um processo de polimento de um game normal levaria um ano, pode ser que o processo do GTA 6 leve 2. Então, basicamente, rapaziada, se o jogo já tava nesse estágio lá em 2022, a sua conclusão deve chegar ano que vem. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessas novidades que vão estar presentes na nona versão da Rage, que é o motor gráfico do GTA 6? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que ela é muito mais do que importante. E se faltou alguma coisa que eu esqueci nesse vídeo, comenta que eu vou estar compilando tudo aqui para uma próxima versão desse vídeo. E ó, se vocês gostaram do conteúdo, não vacila, deixa o like pesado para fortalecer, que isso ajuda muito o nosso trabalho, e mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e no sininho ativando todas as notificações. Sempre que tiver vídeo novo de GTA 6 e muito mais, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E galera, lembrando que os membros do nosso canal têm acesso aos vídeos antes de todo mundo. Tem o seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando aí no botão valeu a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada para todo mundo ver e apoiando o nosso trabalho. Corre agora e nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui na tela, principalmente no nosso Instagram e no nosso TikTok, Sunny Play Underline. Lá eu tô postando o melhor do nosso conteúdo e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!